ao menos dentro desta casa. Diferente das mulheres casadas, temos a vida que escolhemos. Quando disse que nada mais tinha com Gaston, era a pura verdade. Ele cansou-se de você? Que pena. Cosette riu. Gaston cansado de Christine. Só se for de ficar longe dela. É apaixonadíssimo por nossa irmã. Adele ficou pensativa, depois disse. Então arrumou esse outro porque é mais rico. O que este é, um duque. Separou-se da família, foi? Foi a vez de eu e Christine rirmos. René, um duque. Não, querida irmã, é um plebeu. Está mais para um pequeno burguês, e de família pobre. O único com um pouco de dinheiro era o tio, que pagava seus estudos com alguma dificuldade aqui em Paris. Adele pareceu ficar revoltada. E trocou em conde, ao que eu sei riquíssimo e apaixonado, por um homem desses. Que tem esse René, afinal? Cosette calou-se por educação, mas Madame respondeu. Eu andava muito triste, e ele me divertia. Era belo como um deus grego, também. E uma conversa. Mas, tinha um vício muito feio em jogo, o que acaba com qualquer paixão. Agora, concordei em hospedá-lo até que a dívida que fez nas cartas esteja paga. E isso vai demorar muito. Alguns meses, não mais que isso. Madame combinou com Clemente ir com Cosette até a sua loja e trazer os baús de Adele, assim que as duas terminassem o lanche. Olhando para mim com o carinho costumeiro, Christine disse à irmã. Quero que conheça melhor uma pessoa, sem a qual minha vida não funciona. Essa é Edith. Não é só minha camareira ou minha governanta, é minha melhor e mais querida amiga. Estamos juntas há muitos anos, e não há ser humano mais bondoso, nem mulher mais prestativa. Quero que a trate muito bem. Para mim ela é muito mais que uma empregada. Fiquei bastante sem jeito com aquelas palavras calorosas, e um tanto surpresa com a observação feita por Cosette. E bom deixar claro que apenas Christine dá ordens a Edith. Lembre-se sempre que você é uma hóspede nesta casa, Adele, e não patroa dos empregados. Notei os olhos claros de Adele fuzilando Cosette com uma ira contida, mas ela manteve o verniz da educação. Ora, Cosette. Por quem me toma? Acha que não respeitaria a casa de minha irmã, ou lhe arranjaria problemas com a criadagem? De onde tirou essas ideias? Cosette não se deu por vencida. Christine era ainda muito nova, mas me lembro bem de como você era com os caseiros do sítio. Eles aqui em Paris não são como no interior, falo para o seu bem. Essas pessoas são como a família de Christine. Ao ver as duas já com as mãos nas cadeiras, Christine contemporizou e chamou Clemente, que veio, solícito como sempre, da cozinha, com Paulette em seus calcanhares, olhando tudo com curiosidade, principalmente a nova senhora. Engraçado foi ver a reação de Adele, momentos antes um tanto agressiva com Cosette, agora parecendo frágil e desprotegida diante do enorme cocheiro, dando instruções. Não queria dar tanto trabalho, mas como querer que uma pobre mulher como eu transporte pesados baús, não é mesmo? Ainda bem que nessa casa há um homem forte como o senhor para nos prestar esse serviço. Tome cuidado com eles, há dentro coisas preciosas para mim. É tudo que me restou. Vi Christine puxando Cosette para um canto e dizendo em voz baixa. Irmã, que é isso? A pobre parece que passou por maus bocados, temos que ter paciência com ela e acolhê-la. É o que nossa mãe faria. Puxando seu lençol de seda, e enxugando a fronte que estava molhada de suor, ela respondeu. Acho que puxei nosso pai, que se guiava mais pela razão que pelos sentimentos. Edith, chega aqui. Aproximei-me rapidamente, e ela continuou. Espero não ter trazido uma cobra para a casa de minha irmã mais moça.
Talvez a Penuela tenha mudado, mas não acredito em mudanças tão radicais. Brigávamos muito quando crianças e quando moças. Adele tinha de dissimulada o que tinha de bonita, muito embora nossa mãe não notasse isso. Fazer o quê? Coração de mãe costuma pintar os filhos com as melhores tintas. Christine tentou acalmá-la. Ora, Cosette. Convivi na corte e no cabaré mais elegante de Paris por muito tempo. Acha que não sei me defender caso precise? Ela olhou Christine com carinho. Antes você tinha Gaston como escudo. Agora tem Edith. Tem um coração muito grande, irmã, não vê o mal nas pessoas. Não quero magoá-la, mas se esquece do que aconteceu com René e do quanto está difícil de resolver. Meu conselho, como irmã mais velha, que amo muito a você, é que caso sinta que pude se prejudicar, mande-a para um convento ou coloque-a na rua. Está me entendendo, Edith? Fiz que sim com a cabeça. O que mais poderia fazer? No íntimo agradeci pelo aviso. Não ia querer ninguém prejudicando Madame. Bastava René e seus problemas. Cosette encaminhou-se para a porta, onde a chuva cessara e o cheiro do jardim molhado invadia a casa. Parou na frente de Adele para despedir-se. Eu a acolhi quando chegou. Sabe que em nossa infância e juventude não nos dávamos bem, mas não lhe tenho rancor. Valorize a chance que Christine está lhe dando para recomeçar a vida, e esqueça o que ouviu falar sobre a vida dissoluta das cortesãs. Nossa irmã não é desse tipo. Só teve 2 homens em sua vida, o Conde e René, e nunca traiu nenhum dos 2. Muita mulher casada que conheço não tem a metade da decência dela, por isso o Conde a valoriza tanto. Ela olhou um tanto admirada para Christine, que estava longe, dando instruções a Paulette sobre o quarto de banho, e não ouvia a conversa. Adele respondeu admirada. É mesmo? Acredito. Com a educação que nossa mãe nos deu, não podia ter sido diferente. Mesmo eu sempre fui muito honesta, é coisa de família. Cosette deu-lhe um olhar frio, mas ao menos não tinha mais rancor. Querendo, apareça na minha loja. Está precisando de uns vestidos, pelo menos uns 2 eu tenho que posso arrumar para você. Essa sua roupa é de boa qualidade, mas não está muito na moda em Paris, e se vai sair com Christine, precisa estar bem arrumada. Não quero uma irmã minha vestida como provinciana. Adele animou-se. É mesmo? Pois vou sim, obrigada Cosette. Assim que puder apareço na loja. Agora vou me refrescar um pouco e tentar dormir. Não consegui pregar o olho ontem, aquele colchão era muito duro. Feliz por se despedir, Cosette saiu com Clemente. Vendo Christine e Adele subirem para o andar de cima, animadas e conversando, senti minhas pernas doerem de cansaço, afinal, eu tinha ficado em pé durante um bom tempo observando, para ver se nada faltava às visitas. Resolvi me encaminhar para a cozinha, onde encontrei Paulette com uma machadinha bastante afiada, cortando as costelas de um cordeiro para o almoço do dia seguinte. Minha amiga batia com uma força e uma mira tão certeira que a um simples golpe o osso se partia e ela conseguia ir tirando os pedaços sem muita dificuldade. Sentei-me na mesa de madeira da cozinha, onde ela fazia suas massas, e observei fascinada a machadinha indo e voltando, fazendo um som parecido com vupf quando levantava, e depois, pof, quando batia nos ossos. Sua expressão estava séria como a de um carrasco. Tudo bem por aqui? Ela ergueu a machadinha acima dos ombros. Vupt. Claro. Por que não estaria? Vamos ter uma nova hóspede, então? É verdade. Pof. Vai ficar muito tempo. Vupt. Não tem onde morar, e a irmã mais velha de Madame? É capaz que sim. Pof, pof. Como não tem onde morar? Não era casada?
Vupit. Envivou. Parece que perdeu tudo e agora vai morar aqui. Ela largou por um instante a machadinha e me olhou numa expressão indefinível. Lembrei do jeito de Adele com Clemente, toda frágil, e me perguntei o quanto a ciumenta Paulette tinha visto. Minha dúvida foi logo dissipada. Ela pegou de novo a machadinha e continuou o trabalho, só então me dizendo: vida de pobre é difícil mesmo, a gente tem que aturar cada coisa. E olhou para o teto da cozinha. Tinha que ser irmã de Madame. Vi o jeito dela com Clemente. Homem forte. Aquele português que se dê ao respeito. Tentei defender Clemente. Ora, Paulette está cansada e dependendo dos outros. E depois, Clemente não lhe deu atenção. Era verdade, o pobre cocheiro tinha se saído com um sorriso amarelo. A machadinha tomou a subir, Vupit. Pois ela que se põe em seu lugar, ou vai perder mais do que já perdeu. Pof, pof. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 19. O baú de Adele. No dia da estreia de Madame acordamos todos um pouco mais tarde. A noite anterior tinha rendido. Clemente voltou depois de quase 2 horas pelejando com os baús de Adele, que eram enormes. Precisou de ajuda para trazê-los para o quarto de banho. Fiquei imaginando o que teria acontecido a René, que ainda não aparecera até aquele horário, quase 5 horas da tarde, mas sabendo que em seu quarto ele guardava sempre alguns doces, tinha uma preferência incrível por esse tipo de comida, achava-os até entre seus travesseiros quando arrumava a sua cama, e água, além do seu inseparável cachimbo, não me preocupei. Ele fazia sua toalete em seus aposentos. Quando desceu para a sala eram 7 horas da noite, bem vestido, perfumado em excesso para disfarçar o cheiro do ópio, e penteado. Dispensou a peruca e usava o cabelo curto, o feio corte em sua sobrancelha já cicatrizara, ficando apenas uma falha, que, se era aparente, ao menos não o desfigurava. Trajando a última moda, quem não o conhecesse podia até tomá-lo por nobre, um burguês abastado, atraente e um pouco mais magro do que quando Christine o conhecera, mas isso não lhe ficava de todo mal. Foi essa figura de homem que Adele viu, no final da tarde, descer a escada e interromper a conversa animada que estava tendo com a irmã. Olhou o rapaz como se estivesse hipnotizada por ele, que, por sua vez, olhou com curiosidade a senhora vestida em brilhante tecido vermelho muito justo, maquiada e com olhos de um verde tão claro que chamavam a atenção. Franziu as sobrancelhas tentando adivinhar quem seria, e custava a se decidir se perguntava ou não a Christine. Ah! Disse ela olhando para onde a irmã fixava os olhos imensos. Esse é René. René, venha conhecer minha irmã mais velha, Adele. Ele terminou de descer os degraus elegantemente e abriu seu sorriso mais encantador. Chegando até Adele, curvou-se elegantemente e disse: Encantado, madame. Está nos visitando em Paris? Encantada ficou ela, pensei eu. Rubra, abanando-se com um leque que surgiu Deus sabe de onde em pleno mês de março, ela abriu um sorriso sedutor e eu pensei que, quando mais nova, devia ter sido realmente bela. Pena em que certas mulheres com o tempo percam o vício com rapidez, mas, sob determinada luz, ela ainda podia fazer sucesso. Respondeu a ele numa voz que eu não supunha ser capaz de tanta doçura. É um prazer, senhor. Não imaginava que ele fosse tão elegante, Christine. Não quer se juntar a nós? Ficaria encantada de ouvir as novidades de Paris de uma boca masculina, afinal, desde que cheguei, só tenho estado com minhas irmãs. Christine se divertia com a cena,
E René parecia perguntar com os olhos se devia ficar ou não. Ele e Madame não andavam em bons tempos. Ela, nervosa com a estreia e já não suportando a companhia do rapaz, o qual, passada a paixão que sentira por ele, tinha ficado enfadonho como realmente era ele, esperto e não querendo perder suas regalias na casa, falava com ela o mínimo necessário e com muito jeito. Mas Christine o surpreendeu desta vez, quando disse, parecendo querer agradar a irmã: "Sente-se com Adele, René. Tenho certeza de que se darão bem. Estou começando a ter uma dor de cabeça bem familiar e vou com Edith para o quarto verificar algumas peças de roupa e depois dormir um pouco. Fiquem à vontade." Ia me retirando com ela quando a ouvi dizer a Paulette: "Paulette, providência qualquer coisa que eles queiram e", voltando-se para a irmã: "Devo dormir um pouco, depois lhe farei mais companhia. Deixo-lhe com um homem educado." A última frase soou como um pedido estrategicamente formulado para René, que se empertigou na cadeira. Segurando o riso, subi com ela, que se atirou na cama assim que chegamos ao quarto. "Edith, depois ajude a arrumar o conteúdo daqueles 2 baús nas cômodas do quarto de banho. Vou providenciar mais uns cabideiros." Viu o tamanho dos baús. Fiquei com medo que Clemente e o rapaz que subiram com eles caíssem da escada. Que será que ela traz ali dentro? Não faço ideia, madame. Provavelmente lembranças de toda uma vida. Não se preocupe que daremos um jeito no quarto dela. Ela colocou as mãozinhas na fronte como se quisesse esfregá-la. Minha cabeça dói muito hoje, me vejam daqueles meus tabletes. Já faz mais de 3 horas que tomei o último. Não sei se quero acordar para o jantar, devo descansar, que amanhã o dia vai ser puxado. Que achou de minha irmã? Dei a ela uma taça de água e o remédio, que ela engoliu rápido. Não gostei muito da irmã de madame, mas podia estar errada, então respondi: "Tem uns olhos muito bonitos." Lembro-me de quando era moça. Rapazes faziam fila na porta de nossa casa querendo namorar Adele. Eu era muito menina, minha mãe a mimava sempre. Cosette sempre foi bonita também, mas era meio apagada. Adele fazia questão das melhores roupas, das fitas mais caras. Cosette era preocupada em não dar despesas. Estava esfriando rápido. Coloquei os pés dela em cima da cama e os cobri com uma manta. Ela continuou me contando. Papai ficava bravo com ela e mamãe, às vezes, por conta dos pretendentes. Adele esnobava todos, queria um marido rico. Papai dizia que o importante é que fosse trabalhador, que riqueza herdada podia ser perdida rápido, mas que a vontade para o trabalho e a inteligência, essas duravam. Mas mamãe tinha sonhos, queria que a mais velha se casasse com um nobre ou um homem muito rico. Veja que tolice. Acabou se casando com nosso tio, que expulsou nossa mãe e nem era tão rico assim. Pensei em Cosette, e retruquei. E a nossa querida Cosette, que pensava sempre em economizar e era apagada, hoje é uma das mulheres mais chiques de toda Paris. Ela está se tomando uma modista famosa. Sabia? Fechei as cortinas para impedir qualquer luz da rua, e ela me disse. E como sei? Faz coisas lindas, não é mesmo? Mas me disse que não quer costurar para os nobres, prefere ficar com as burguesas, que são suas clientes há anos. E mesmo. Estranhei, Cosette tinha um trabalho belíssimo. E por quê? Christine deu uma pequena risada. Ora, Edith, todo mundo sabe como alguns nobres são terríveis na hora de pagar as contas. Era verdade. O rei Luís XV era famoso pela extravagância junto à Marquesa de Pompadour, a mais famosa cortesã da história. As leis na época eram simples. Apenas o rei podia punir os nobres, que escapavam assim de quaisquer dívidas adquiridas com os comerciantes, burgueses,
tomando a maioria da nobreza muito desonesta. Joalheiros, modistas, perfumistas, entre eles não eram muitos que apreciavam semelhantes fregueses. Gaston já nos falara disso algumas vezes e fazia questão de manter seu crédito impecável, pelo simples fato de não ser tolo. Gostava de ser bem tratado, além de ter aprendido com o velho costume árabe. Um mau comerciante tem como destino a miséria. E acontecia mesmo. Às vezes levava gerações, mas já não eram raros os nobres pobres e endividados. Felizmente Madame dormiu o sono dos anjos, enquanto René e Adèle pareciam se entreter mutuamente na sala, para alívio de Paulette, para quem ela tinha os olhos voltados para Clemente. O belo René compensava a falta de dentes cobrindo o sorriso com a mão esquerda e um lençol bordado, e falando sempre de cabeça baixa, sua estratégia. Tendo que terminar alguns bordados na roupa que Madame usaria na noite seguinte, pensei em ir ao meu quarto e ficar no meu silêncio adorado, mas qual? Quando quis me despedir, eis a voz estridente de Adèle nos meus ouvidos. Edith, por favor, providencia vinho e uns frios para que eu possa conhecer melhor esse hóspede de minha irmã querida. E venha, junte-se a nós. Não fica bem uma dama como eu ficar sozinha com um rapaz. Senti-me encurralada, como um camundongo preso à parede por um gato de enormes olhos verdes chamado Adèle, e não tive jeito senão a ceder. Era a primeira noite dela na casa, não podia fazer feio, desculpei-me para ir ter com Paulette na cozinha, e fiquei com um pouco de inveja dela e Clemente, conversando amistosamente, enquanto eu ia ter que ficar com aqueles dois na sala. Paulette, faça uma bandeja com frios e vinhos, que eu mesma levarei. Enquanto isso vou pegar um dos véus de Madame que precisa de bordado, a estreia é amanhã e devo ajudar Cosette, que tem suas bordadeiras ocupadas com o resto do traje. Deixe que eu leve a bandeja. Com que, então, a dama está se entretendo com René, hein? Será que terá algum sucesso? Preocupado em correr ao meu quarto, respondi. Vai saber. Ao menos ele está livre, não é? Mas por dentro achava que Adèle não teria muita chance, afinal, chegava a Paris falida, e René era um amante da boa vida. Quando voltei, e me sentei numa das cadeiras vagas, munida de um recipiente de pequenos cristais tchecos, agulha, linha e um véu finíssimo de seda, vi a bandeja já posta em cima da mesa, com os frios e vinhos branco e tinto. Adèle ficou encantada com o fino véu. Mas que é isso que tem nas mãos? Que preciosidade! Vai bordá-lo com cristais? Mas já não é chamativo o bastante. O véu de seda e cor amarela realmente era chamativo e belo, mas expliquei que era uma roupa para a apresentação de Christine, e que os cristais refletiriam a luz das velas cuidadosamente colocadas pelo palco. Minha nossa, vai ficar belíssimo. E o vestido, como será? Amanhã você verá. Cosette resolveu fazer um presente para a irmã e tem outras bordadeiras trabalhando no traje neste momento. Tudo sairá a contento. E assim falando, concentrei-me em meu trabalho, puxando um castiçal para perto e deixando os dois a conversar. Espertamente, Adèle não falou de sua pobreza recente, referindo-se a si mesma apenas como uma viúva solitária que buscava a companhia da irmã em Paris. René, por sua vez, disse que ele e Christine estavam apenas estremecidos, que eram coisas de mulher que passariam com o tempo, e que continuava apaixonadíssimo por Madame, na espera de que seu temperamento difícil cedesse à paixão que os avassalava. Refleti na fragilidade humana dos seres que precisam de posição financeira para se julgarem melhores do que os outros. René citava o tio como se fosse um abastado burguês, que tudo faria para que o sobrinho voltasse para casa. Uma mentira, eu sabia, pelas conversas ouvidas, que o tio não queria nem ouvir falar dele, e que além disso possuía de seu apenas uma pobre loja de secos e molhados, onde trabalhava duramente para seu sustento.
Já Adele falava do falecido marido como se a tivesse deixado muito confortável na vida, a ponto de nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Ser uma sombra, uma pessoa que os outros quase nunca notam, é muitas vezes confortável. Sabiam os dois que eu estava inteirada da verdade de ambos, mas mentir na minha frente não foi para eles nada difícil, confiantes na minha posição de discreta subalterna. O rapaz citou sua argúcia para os negócios e disse que em poucos meses Christine teria o seu capital triplicado pelo investimento feito por ele em navios negreiros, negócio de muito lucro, em voga nas colônias americanas. Adele, ao contrário de Christine que tinha ficado escandalizada, vibrou com a esperteza do moço, e disse: "Acho um desperdício aqui na França não podermos ter esses negros tão úteis. Eu mesma compraria para mim 2 mucamas jovens, para cuidar de meu guarda-roupa e pentear-me. Nesse ponto, invejo minhas amigas das colônias. Desde que não me visse como uma escrava, as coisas seriam suportáveis." Pensei que, se tivessem dito a verdade um para o outro, René se levantaria e trataria logo de assuntos de seu interesse. Já Adele, apesar da falta de dinheiro dele, tentaria atraí-lo, pela bela figura do moço, apesar da falta disfarçada de alguns dentes superiores. Ela parecia ter saudade do tempo em que enfeitiçava os rapazes de sua pequena vila, e estava deixando o moço alegre e interessado. As velas afastadas por ela, assim como o vinho que não parava de servir a ele, pareciam apagar as marcas do tempo do rosto da senhora. Conversaram e bebericaram as bebidas de Christine por bem umas 3 horas, quando René retirou-se alegando compromissos inadiáveis, o cassino, onde ele agora apenas olhava os jogos. Adele, dando-se por satisfeita e já tonta com a bebida, curvou-se e despediu-se. Como num passe de mágica, sua expressão mudou de dama suave para patroa mandona, e ela me disse: "Agora que o rapaz se foi, vamos subir que tenho que tirar algumas coisas do baú. Deixe-me ver seu bordado." Tirou de minhas mãos a delicada seda, que brilhava com os pequenos cristais. E disse-me ela: "Sabe mesmo trabalhar nessas coisas. Venha comigo, quero umas ideias. Afinal, amanhã é a estreia de minha irmã e não quero fazer o feio." Eu estava curiosa em ver o que estaria atolhando aqueles 2 baús tão pesados, que precisavam cada um de 2 homens para carregá-los. Subi com ela, que já estava um tanto trôpega pelo vinho, se apoiando no corrimão da escada. Quando entramos no quarto de banho ela fez uma cara que me parecia ser de desdém. "É um quarto pequeno demais para uma dama, não acha?" Não achava o quarto pequeno, ainda mais que dava vista para um jardim encantador, mas usei de diplomacia. "Quando o Sr. René se for, a senhora passará para um quarto maior. Isso é apenas provisório. Quer ajuda?" Afogueada, ela abriu a tranca de um dos baús e pediu-me que levantasse a tampa de madeira maciça, coisa que fiz com muito custo, pois era de fato pesada. Dentro, um amarfanhado de tecidos, arrumados como que às pressas, me esperava, com alguns candelabros de metal, que podiam ser de latão, mas que ela me disse serem de prata. Deixando o cansaço de lado, comecei a tirar vestidos e mais vestidos, alguns de tecidos de boa qualidade, outros nem tanto, mas todos de corte duvidoso, decotes muito acentuados, e enfeites que Christine nem sonharia em comprar, de tão ordinários e baratos. Uma coisa tinha aprendido com Cosette: se for comprar um adereço, é melhor ter um de qualidade do que vários de qualidade duvidosa, e era justamente isso que vi ali. O cheiro de naftalina, sujeira e suor antigo impregnou o ar, e eu sacudi as roupas pensando em colocá-las todas no sol pela manhã, ou o odor se espalharia pela casa, para desgosto de madame. Enquanto eu tirava os vestidos, ela ia me dizendo: "Sei que estão um pouco velhos e amassados, mas não são deslumbre. Alguns têm mais de 10 anos. Não tenho costume de jogar nada fora,
E sei que você vai me ajudar a deixá-los na última moda, não vai, Edith, com essas mãos de fada? Se soubesse como sou desajeitada com a agulha. Cosette sempre teve mais jeito com essas coisas. Alguns tinham a cintura muito fina, e pensei que seria complicado alargar aquelas roupas, já que a Adele engordará bastante. Os espartilhos também já estavam em condição de miséria, e algumas flores de seda, muito em moda havia 20 anos, não tinham a menor chance de recuperação. Olhei para elas pensativa e disse: talvez, se as tingíssemos a frio e as bordássemos com linhas de seda e cristais, ficassem bonitas. Mas isso vai levar muito tempo, senhora. Pretende usar que traje amanhã? Já foi a um cabaré francês? Ela me olhou com os olhos verdes extasiados. Nunca. Como é? Muito elegante. As mulheres se vestem bem. Brilham mais que os candelabros do local. As parisienses são famosas por sua elegância, e suas irmãs nunca ficaram a dever. Observei com certo orgulho. Ela pareceu ficar preocupada, franziu a sobrancelha, começou a remexer os baús com fúria e logo me vi envolvida num mar de babados, tules, pérolas falsas. Tudo com um cheiro estranho de roupa que há muito tempo não via água nem sol. Mas Adele tinha sido injusta com o marido. Pelo menos de roupas ele a mantinha bem, eram dezenas, embora de gosto duvidoso. No fundo do outro baú entendi o motivo do peso. Dezenas de vidros vazios de perfumes baratos. Por que será que ela guardava aquilo? A maior parte, suja de gordura ou empoeirada. Por mim iria tudo para o lixo, mas me contavam a história do passado dela. Era gastadeira. Não em coisas de valor, mas bugigangas, aos montes. Pequenos enfeites de gesso, anjinhos barrocos decorados, sapatos gastos com fivelas de variados tipos, a maior parte sem salvação, e leques, pelo menos uns 40. Desses eu gostei, embora alguns estivessem quebrados ou rasgados, eram feitos de seda ou papel crepom. De cores variadas e chamativas, deviam ter decorado seu quarto de casal. Mas ela estava desesperada era atrás de um vestido que pudesse usar na estreia de Christine, tanto que foi me dizendo: não posso perder a chance de ver Christine dançar. Ela ficaria muito triste. Mas não vejo aqui nada que sirva ou que esteja à altura da ocasião. Ela não teria um vestido para me emprestar. Deve ter muitos. Com certeza Madame tinha muitos vestidos, e os emprestaria com prazer. O problema era outro. Acredito que a senhora tem um busto mais avantajado que o de Madame, senhora Adele. Os vestidos não servirão. Ela me olhou como se eu a estivesse chamando de gorda, o que de fato era, mas me emendei logo. Não são todas as mulheres que nascem dotadas dessas graças naturais, não é mesmo? Ela riu com a lisonja. É mesmo verdade, pobre Christine, a cara até que é bonita, mas meio pálida demais. E o busto, então, sem graça. Tem razão, vestidos dela não me servirão. O que fazer? Me ajude a procurar algo, deve haver algum que preste. Tudo na casa de Christine era imaculado de limpo, arejado até exaustão, por minha conta e de uma faxineira feroz que vinha 3 vezes por semana, levantando até mesmo pesados móveis com a ajuda de Clemente para espanar por baixo. Me senti meio alérgica à poeira e ao cheiro que emanava daquelas roupas. Parecia um suor antigo, surrado. Pela primeira vez pensei em pedir um aumento para a madame, ninguém devia ser obrigado a mexer naquilo. Com o nariz vermelho de tanto espirrar e uma dor de cabeça de ver estrelas, finalmente consegui encontrar, no meio de um mar de saias, um pedaço de cetim vinho e um tule lilás em outro vestido que pareciam combinar. Adele olhava tudo com desânimo até que puxei as 2 peças. Vista este cor de vinho, senhora Adele. A cor é deslumbrante. Era um vestido de corte largo,
apertado apenas na parte abaixo do busto, e tinha um leve franzido. Simples ao extremo, em nada parecido com as outras roupas de Adele. Esta, ao ver o que escolhi, fez um ar de ironia. Deixe de brincadeira, Edith. Isso é o forro de um vestido velho de minha mãe. Ao menos explicou a qualidade do tecido e o corte bem feito. As outras duas Besançon, Christine e Cosette, tinham a quem puxar, parecia um vestido da última moda, ainda que simples. Pôs vista, e quero ver uma coisa. Ao me ver falando de modo autoritário, tirou o vestido vermelho espalhafatoso, deixando à mostra um espartilho horrendo de tão apertado número, umas calçolas de seda já meio desgastadas. Mas o vestido caiu como uma luva, realçando os seios fartos, disfarçando a barriga, criando uma ilusão de cintura e favorecendo os quadris. Ajeitei o decote enquanto ela se olhava no espelho grande do quarto de banho, um tanto atônita. Veste bem, é certo. E é do tipo que está na moda agora, não, mas é sem graça demais. Sem pedir licença, me armei de uma tesoura afiada e cortei o forro lilás de um vestido do qual nada se aproveitaria, tendo assim uns 4 metros de tule. Arrumei-o como se fosse um chale decotado em torno dos ombros dela e prendi com uma rosa de seda roxa, traço tom sobre tom, perfeito. O efeito ficava realmente bonito, o roxo escuro do vestido, o chale rico em lilás claro. Adele prendeu a respiração. Antes que ela reclamasse de algo, eu disse: claro que essa rosa velha será substituída por um broche de esmeraldas, e que um colar enfeitará seu pescoço. Você tem luvas longas negras de cetim, não tem? Claro, estão em algum lugar. Mas esse chale não está meio sem brilho? Eu sorri, vendo que não escaparia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Deixe que eu bode uns cristais neles, em pontos selecionados, e vamos rezar para amanhã fazer sol. Colocamos tudo debaixo da luz e assim acabamos com esse cheiro. Vai ficar maravilhosa, Adele. Esse tom de vinho fará seus olhos brilharem. Ela me olhou curiosa. Agora vejo por que Christine a trata como uma irmã. Vale mesmo ouro, embora pareça uma moura. Tem certeza de que não vou fazer o feio? Pisquei para ela. Absoluta. De repente ela pareceu simpatizar comigo, e me disse: sente-se aqui. Já que a doce Christine me acolheu com sua bondade, e gosta tanto de você, sinto que seremos boas amigas. Acabo de chegar e não quero chatear minha irmã. Se importa se lhe fizer algumas perguntas? Vejo que em Paris os costumes são muito diferentes do interior onde comprava. Olhei para ela, curiosa. Na realidade, o meio onde Madame transitava é que era diferente da burguesia, mais liberal, mas respondi prontamente. Claro, senhora Adele. No que puder auxiliar. Ela fez um ar de enfado. Ora, vamos, você está sendo tão gentil e atenciosa, pode me chamar de Adele. Esqueço, senhora, Christine e René realmente não são mais amantes. É um rapaz tão bonito. Tem certeza de que ela não o quer mais? Sua irmã sempre é sincera, Adele. Quando diz que não se interessa por ele, é a pura verdade. Ela chegou a frequentar a corte. Lembrei-me de meu adorado Gaston e seus cuidados com ela. Como notou, sua irmã é muito bela, e a corte é um lugar de muitas intrigas e jogos de poder. O conde é rico o suficiente para não precisar bajular o rei, e vai à corte apenas quando solicitado, mantendo com sua majestade uma relação cortês. Sua irmã foi ao palácio uma ou duas vezes, mas atraiu olhares demais, o que fez com que Gaston, que já não gostava daquele ambiente, o frequentasse cada vez menos. Então o conde era ciumento. Conte-me um pouco sobre ele. Só o conheço de fama e me disseram ser muito rico. Respirei fundo.
Era difícil ser discreta com aquela criatura. O conde é um cavalheiro de família muito antiga. Casou-se, como todos em sua linhagem, por conveniência, e é apaixonado por sua irmã até hoje. E educado, generoso, liberal, honesto em seus negócios, e de certa forma muito apegado às suas tradições. Ela não se continha. Que idade ele tem hoje, Edith? Acredito que pouco mais de 50 anos. E é muito feio. Gaston, feio. Não tem os traços belos como os de René, é verdade. Se olhasse num retrato acharia que é um homem elegante, esbelto. Tem altura mediana, mãos elegantes e bem tratadas. Veste-se com discrição, detesta as perucas em moda e jamais se maquiaria como fazem alguns homens da corte. Tem bastos cabelos grisalhos, não precisa de adereços. Fazia um belo par com sua irmã, provocavam inveja em muita gente. Ela me ouvia extasiada, e não pôde conter outra pergunta. Se era assim tão bom, por que Christine o dispensou? Traiu com René? Me senti ofendida por Madame, que sempre foi honesta. De forma alguma. Sua mãe a educou bem. Embora seja cortesã, Christine jamais trairia o conde. René veio quando já estavam separados, embora o conde tivesse suas esperanças. Ela calou-se, como que para pensar nas informações recebidas. Exausta, eu aproveitei. Amanhã, na estreia de Madame, você o conhecerá. Agora devo deixá-la repousar, pois o dia será longo, e você precisa estar com a pele linda. É verdade. Ela me disse. E escapei para o meu quarto o mais rápido que pude. Como pode uma pessoa juntar tanta tralha, pensei eu. E o cheiro? Seria preciso um colar bem grande cópia, é claro, para disfarçar as rugas daquele pescoço. Era um truque usado por mulheres de certa idade na França, e que costumava funcionar. Fiquei feliz por Madame estar dormindo, mas pensei na conversa de Adèle com René e fiquei preocupada. Os dois tinham muitos pontos em comum. Eram preguiçosos, não muito inteligentes, tinham boa aparência e a usavam para conseguir o que queriam, eram manipuladores, e adoravam dinheiro, embora não soubessem ganhá-lo. Não eram boas características. E não era bom para Christine, que apesar da aparência de mulher do mundo era inocente e boa, ter duas pessoas dessa natureza dentro de casa. René sairia depois do último espetáculo, mas aquela Adèle estava com jeito de hóspede permanente. Ao menos tinha desviado os olhos de Clemente, para alívio de Paulette. Aliás, tolice dela, pois nunca vira um homem mais fiel. O cocheiro sequer erguia o olhar para outras moças na rua. Amava mesmo a sua cozinheira. Mas precisava dizer isso a ela a qualquer hora. Ri ao me lembrar do rosto de Clemente ao perceber o charme de Adèle dirigido a ele. Pudesse, teria saído correndo. Toda vez que olhava aquela senhora franzia o nariz por cima do bigodão negro, como se ela o incomodasse. Antipatia natural? Vão se explicar essas coisas. O fato é que, dali em diante, quando ela estava num cômodo da casa, ele prontamente se retirava para outro. No dia seguinte felizmente fazia sol e eu coloquei as peças de Adèle num varal para ver se o cheiro desagradável desaparecia, e dei com ele alimentando os cavalos. Aproximei-me por trás para brincar com ele, e falei com uma voz fina e esganiçada, imitando o Adèle. O que está dando para esses bichos, Clemente? Ambrosia. Falei bem junto ao seu pescoço, com uma voz aguda e alta. Ele deu um pulo de lado, muito engraçado, soltando a alfafa que tinha nas mãos por cima da cabeça e dos ombros. Empalideceu tão rápido que não pude conter a risada. Valha-me Deus, senhorita Edith. Achei que fosse a bruxa. Bruxa? A quem se refere?
Acaso temos bruxas nessa casa? Limpando-se da alfafa que tinha caído em suas roupas, principalmente em seu colarinho, ele me respondeu meio sem jeito. Ora, a senhora sabe perfeitamente que sou português. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou a reconhecer, é uma mulher má. Tenho visto uma ou outra entrando por aqui, mas coisa pequena. Mas aquela irmã de Madame fica só aqui entre nós, e Paulette, é coisa ruim mesmo. Bruxa das mais bravas. Minha mãe era cigana, tem um pouco da visão. E aquela lá não é boa coisa. Franzi a testa. O luso não falava mal de ninguém, por isso estranhei. Eu não gostara da irmã de Madame, mas como era da família dela, e como eu não sabia como eram laços de sangue, por nunca os ter tido, dava um crédito à parenta. Ora, Clemente, sendo irmã de Madame e de Cosette, não pode ser tão má pessoa. E afetada e fraca, apenas isso. Ele resmungou algo em português que eu não entendi, mas que me pareceu com. Vá acreditando. E me respondeu em nossa língua. Pois não conhece a história de Caim e Abel? Eram irmãos, não eram? Ela que pensasse em fazer mal a Christine, pensei eu. Já bastava René, com seus acessos e seus vícios. Madame não precisava de mais problemas. Um tanto preocupada, fui à cozinha e dei com Paulette ocupada com suas massas e o almoço. Ela estranhou meu horário. Que foi, Edith? Perdeu a hora? Já passa das 10, você está aqui sempre antes das 8. Não está doente, está? Sorri da preocupação de minha amiga. Sou forte como um cavalo, apesar de magrinha, e você sabe disso. E que depois de fazer salada e René, tive que ajudá-la com os baús. Ela se sentou. Aqueles imensos, que Clemente quase quebrou a espinha levando escada acima. E o que tinha dentro deles? Joias e vestidos bonitos como os de Madame. Joias falsas, e desgastadas, de qualidade muito inferior. Vestidos apelativos, que devem ter sido moda há uns 15 anos. De tecidos bons, só alguns, mas de corte duvidoso. Dezenas de vidros de perfumes baratos e vazios. Sapatos surrados. E o pior não é isso, é o cheiro. As roupas parecem ter sido guardadas sujas, o que piorou com o tempo e o mofo. Não sei por que as pessoas juntam tanta tralha ou são tão descuidadas com as coisas que têm. Aliás, Paulette, devo lhe dizer uma coisa que não sei por que não disse antes. Admirada das coisas que eu lhe contava, ela me perguntou. O que, minha amiga? Suspirei fundo e sorri para ela, colocando minha mão sobre a dela e a olhando nos olhos, irmãos de alma que éramos. Não se preocupe com a fidelidade do amor de Clemente. Viajamos juntos, lembra-se? E eu nunca o vi olhar para outra moça. Quando falava de você, os olhos brilhavam mais do que as palavras. E depois, com essa Adele, não há mesmo nenhum perigo. A menção do nome da irmã de Madame, ela franziu o senho. E acha que dá para confiar naquela lá, com qualquer homem que seja. Clemente é bem bonitão. Levantei-me, pois ouvi Christine na sala. Pode ser, mas ele tem horror a bruxas. Isso aí, que Madame podia estar precisando de mim. Capítulo 20. Banhos. Ao entrar na sala encontrei Madame fazendo seus exercícios, frente a amplo espelho de cristal, numa túnica larga que possibilitava seus movimentos. Não cansava de me deslumbrar com a elasticidade dela. Às vezes me lembrava uma garça, tal atenção que aplicava aos músculos para alongar-se. Ao me ver observando-a, não parou os movimentos elevando a perna esquerda à altura de uma mesa e apoiando-se nela, mantendo as duas pernas muito esticadas. Olá, dorminhoca.
Acho que é a primeira vez que acordo antes de você. Adele e René conversaram muito, foi? Falava de bom humor, rindo e passando de um exercício para o outro numa rapidez impressionante. Bastante. Sua irmã ficou impressionada com a beleza e a educação dele. Ele engana bem mesmo. Mas acho que se eu não estivesse tão magoada com Gaston e com tantas dores, não teria dado atenção a René. A mágoa, com o desespero, nos faz tomar atitudes estranhas. Em outros tempos, ele não teria a menor chance comigo. Ela notou a cicatriz ou a falta dos dentes. Não comentou, madame. Verdade que a luz de velas ajuda, mas René sabe disfarçar bem, e depois, Adele falou bem mais do que ouviu. Outra risada, outro movimento de exercício. Não duvido disso. Conversaram muito tempo. Devem tê-la cansado. Devem ter ficado falando umas 2 horas, mais ou menos, madame. Depois René foi atrás de seus negócios. Foi uma conversa interessante, aprendi mais um pouco sobre a natureza humana. Ela parou um pouco e tomou uma taça de água, enxugando a fronte. Incrível como você às vezes me lembra Gaston. Ele sempre tinha um comentário inteligente sobre as coisas mais prosaicas. Não importava o quanto comum fosse o assunto, ele sempre via o lado filosófico da coisa. Calei-me lembrando do meu querido amigo, que tantas saudades sentia daquela casa e daquela mulher tão linda quanto especial. Ela continuou. Sabe que sinto falta dele, às vezes. Gente inteligente de bom gosto é artigo raro. Um fio de esperança me passou como uma sensação. Quem sabe, madame, agora que rompeu com René, não possam ser pelo menos amigos. Acredito que o conde compreendeu a extensão de seu pecado, e nas vezes em que o encontrei casualmente ele sempre me perguntou de madame. Ela me olhou, sentando-se numa cadeira. Tem se encontrado em segredo com Gaston, Edith? Eu falara demais, Christine não era tola. Resolvi contar uma meia-verdade. Não, madame. Mas em frente ao cabaré, uma vez que fui levar suas coisas com Clemente, ele me abordou, querendo notícias suas, de sua saúde e do Sr. René. Ela aguardava em silêncio que eu concluísse. Ele estava tão abatido, madame. Acho que o castigo para o crime de Gaston vem de Deus, mas ele com certeza entendeu a gravidade do que fez, e o remorso o corrói. A verdade é que durante os anos em que vivemos com ele, nunca, além daquele dia desditoso, o vimos ser mal com alguém. Ao contrário. A quantas pessoas Gaston ajudou ou foi generoso. Vi uma lágrima surgir nos olhos dela. E não é estranho que justo comigo tenha feito sua maior crueldade. Lágrimas vieram aos meus olhos também, pois eu mesma tinha criado ódio dele por um tempo, mas respondi. Lembro-me de quando estávamos no Marrocos e uma velha senhora nos contou, traduzida por Gaston, a lenda do Djinn, que é como eles chamamos maus espíritos por lá. O conde, naquele dia fatídico, sem querer desculpá-lo, parecia realmente possuído por um espírito mau. Nunca vi um casal mais invejado que vocês. Há coisas nesse mundo além de nossa compreensão. Ele não deseja o seu mal, Christine, e apesar do assédio constante de outras mulheres, não consegue ficar com nenhuma delas. Deixe-o ao menos ser seu amigo. Ela pareceu ponderar o que eu dizia. Francesas são práticas, mas não destituídas de intuição. Ele sabe que terminei com René? Sabe que não minto, madame. Gaston estava preocupado, pois o vício e a violência do rapaz andam ganhando fama. Ela deu de ombros. Bobagem. Ele não faria nada comigo. Não mataria sua galinha dos ovos de ouro. Uma pessoa com juízo não faria tal coisa, mas o rapaz se perdia com o uso do ópio.
Parecia que uma voz fazia-se ouvir nos meus ouvidos, dizendo: traga Gaston de volta a esta casa, e eu dei ouvidos a ela. Acho, madame, que o conde poderia alojar René em outro lugar enquanto a senhora paga a dívida com os credores. Ela olhou ao longe e depois fixou os olhos esverdeados em mim. Tem razão, Edith. Peça a Clemente que vá ao escritório de Gaston e o convide para minha estreia hoje. Vou lhe mandar um bilhete deixando claro que o convido como uma velha amiga. Nunca dancei em público sem ele por perto. Ele iria de qualquer forma, madame. Mas ficará feliz com o bilhete. E fui chamar Clemente, que petiscava um pernil na cozinha, flertando com Paulette na maior camaradagem. Ao saber da novidade, a cozinheira disse: arrume-se logo, Clemente. Finalmente uma boa notícia. Passei a tarde bordando cristais no tule cortado do vestido de Adele, que levantou às 2. Não tinha visto a hora que René chegara, mas continuava sono solto, e ainda não tinha incomodado. Cosette chegou às 4 trazendo o traje de Christine, bordado com fios de ouro e cristais, em sedas de diversas cores. A coreografia seria uma surpresa inclusive para mim, mas vi a satisfação estampada na expressão da costureira. Nunca, em toda a minha vida, vi um traje tão rico e exótico. Ela fez questão de ter liberdade de movimentos e fluidez, não sabe o trabalho que deu. Mas é minha obra-prima. A rainha daria um de seus colares para ter um desses. Larguei o tule e levei Cosette ao quarto, contando a novidade do convite de Christine ao conde. O que ela respondeu me surpreendeu, já que nunca tinha sido simpática a Gaston. Quem sabe eles não voltam, hein? Pelo menos esse René ia embora. A lógica de Cosette era do bem. Entre Gaston e René não havia a menor dúvida. Deixamos o traje no quarto de Christine e a encontramos no quarto de Adele, pedindo delicadamente licença à irmã, pois era o dia de um de seus banhos, que levava ao menos 2 horas. De início, Adele fez cara de incomodada, mas lembrando-se de quem era dona da casa, respondeu: claro, Christine. Longe de mim atrapalhar sua rotina. Depois posso tomar um também? Imaginei o pobre Clemente a esvaziar a pequena banheira e carregar escada acima mais água quente em baldes de madeira. Christine não queria ser mal educada. Claro, Adele. Creio que lhe fará bem. Trouxe seus sais de banho, é claro. Não havia sais de banho naqueles baús de cheiro ruim, mas ela não perdeu pose. Não uso esses sais, irmã. Confio mais num bom sabão. Pode me arrumar um, Edith? Mais tarde vou precisar de um pouco de perfume. Acredita que os meus se quebraram? Os perfumes de Christine eram caríssimos e feitos exclusivamente para ela, assim como seus óleos árabes, tinham um ciúme danado deles. Ela se lembrou de um perfume que ganhara de um perfumista iniciante, cheirava rosas e flor de laranjeiras, e ela aceitara por educação, mas nunca usava. Pena em que se quebraram, mas tenho aqui, de um perfumista que tem feito relativo sucesso. E foi buscar o frasco, de tamanho médio, cor-de-rosa, com uma tampa chamativa e dourada. Acertou em cheio, Adele adorou. Que exótico! Cheira a rosas. Tem certeza de que posso ficar com ele? Deve ser caríssimo. De fato, era bem mais caro do que os vidros vazios que ela tivera outrora. Claro. Prefiro os orientais. Feliz da vida, Adele saiu do quarto, borrifando-se com certo exagero, deixando a casa não toda cheirando a rosas. Cosette logo chamou sua atenção. Não é uma colônia, Adele. É um perfume. Usam-se apenas algumas gotas. Vai incomodar todo mundo se usar assim. Ela espantou-se. Jura?
Acha que alguém se incomodaria com um cheiro tão bom? Sorri da diferença gritante entre as duas irmãs. Uma naturalmente chique, a outra com tanto mau gosto. Quanto a mim, que só usava as minhas discretas lavandas, estava feliz assim. Dei uma busca rápida nas joias falsas de Madame que tinham sobrado do assalto de René e consegui salvar um lindo pingente de esmeralda falsa, cercado de brilhantes de vidro, mas de boa aparência. Com brincos do mesmo conjunto, faria um bom par com a roupa de Adele. Insegura, mostrei a Cosette o vestido vinho e o tule bordado. Ela pôs as mãos nas cadeiras analisando com olhar crítico, e depois olhou as outras roupas espalhadas pelas cadeiras e baús do quarto, enquanto Clemente enchia a banheira. Minha nossa! Disse ela. Quanto mau gosto! Tanto dinheiro gasto em quinquilharia. Ela disse que o marido era Sovina. Pois mentiu. Cosette, semelhantes trajes, alguns até bem antigos, não são tão caros. Veja, sequer as rendas são boas. Ela ajeitou os cachos no alto da cabeça, e a sacudiu violentamente. Você não foi criada no interior como nós, Edith. Essas coisas são baratas em Paris, onde são fabricadas, mas lá chegam bem mais caras. A confecção de um bom vestido lá é rara, principalmente quando a cliente é exigente e pede que o alteremos toda hora. A verdade é que os vestidos acabam ficando assim. Vulgares, sem forma, e, é claro, mais caros. Ela continuou mexendo sem dor no conteúdo dos baús. Minha mãe, que era mulher de um sitiante abastado, fazia no máximo 1 ou 2 vestidos por ano. A maior parte desses vestidos é de quando ela era bem mais magra, logo, jovem. Se ele lhe dava dinheiro para tanto, como nunca pensou em ajudar a mãe e as irmãs, que passaram tanta penúria no início? Apenas um desses vestidos ordinários nos pagaria o aluguel por alguns meses, e minha mãe não teria se exaurido nas costuras, nem Christine seria levada a trabalhar tão cedo. Como se descobre coisas observando o baú das pessoas. Observei que aquilo lhe trazia mágoa e me questionei se tinha feito bem em lhe mostrar o traje que arrumei para Adele. Na verdade não esperava outra coisa dela, não sei por que me assusto. Desde criança era egoísta e dissimulada. Deve ter ganhado joias também, afinal, o que não falta são pérolas falsas, de vidro vagabundo. Quem sabe o que não fez com as verdadeiras? Tinha paixão por ostentação. E olhe esses vidros de perfume vazios. Lá um vidro desses, que por aqui a pequena burguesia faz esforço para comprar, vale o mesmo que uma ovelha. Ela saqueou o velho sem pena. E tudo para juntar 2 baús de tralhas, Clemente tudo ouvia e ia despejando a água de Christine. Testei a temperatura da água, e despejei os sais de banho de Madame, que espantaram logo o cheiro das roupas velhas de Adele do quarto. Cosette continuou. E ainda por cima relaxada. Custava lavar as roupas antes de guardá-las. Boa parte dos tecidos se perderam. Deixe ver de novo o que você conseguiu salvar. Mostrei o vestido sem detalhe, na verdade fora o forro largo de um dos vestidos de festa da mãe de Cosette. Vi lágrimas nos olhos dela. Era de minha mãe. Bom cetim, muito parecido com seda, não é mesmo? Minha mãe detestava qualquer coisa que deixasse o corpo à mostra. Lembrava fisicamente Adele, sabe? Christine, eu e Ernestine puxamos a meu pai, que era louro, com os olhos verdes. A minha avó materna, que eu não conheci, era austríaca. Por isso saímos tão claras. Tem razão, o corte sem alteração salva, e se parece com os vestidos que algumas usam hoje. O tule é para disfarçar o decote. Sim, madame. Ela riu, observou o bordado que eu tinha feito às pressas no tule. E me disse. Se um dia Christine enlouquecer e não quiser você por perto,
Venha trabalhar comigo. Aquela víbora não merece tanto luxo, mas não quer uma Besançon mal vestida. Coloque algo no pescoço dela para tapar aquela flacidez e as rugas. Achei que um colar falso de esmeraldas ficaria bem. Ótimo. Nada de joias verdadeiras ali, hein? Se continuar a mesma, ela tem a mania de não devolver nada que pede emprestado. Pode confiar, madame. Clemente trouxe o último balde de água, arejei o ambiente, tapei as roupas de Adele com umas colchas perfumadas e chamei Christine para seu banho. Adele estava na cozinha, almoçando lentamente, apesar do horário, sob o olhar vigilante de Paulette. Sem mais, ela perguntou: não seria bom levar algo ao Sr. René? Ele deve estar faminto. Paulette respondeu rápido. Querendo, a senhora pode tentar. Mas ele fica furioso quando acordamos. Ela calou-se, concentrando-se no pernil, que estava apetitoso. Ao vê-la, Cosette chamou a cozinheira para um canto, assim como a mim. Como devem saber, banheira é um objeto muito pessoal, e eu não quero Christine com o cheiro dessa-aí. Assim que ela terminar seu banho, esfreguem tudo com muito sabão e passem álcool sem economia. Ouviu Edith? Sim, senhora Cosette. Fique tranquila. Outra coisa. Ela nunca foi de banhos, deve ter meses que não toma um. Nada de sabonetes caros para ela. Paulette, dê um desses de cozinha, ou ela pode pegar gosto e o trabalho de vocês triplicará. E quanto à água do banho, sei que de Christine é quente, mas a dela deve ser quase fria, para que ela não goste muito da banheira. Edith, diga que é a última moda para firmar a pele. Adele sempre foi uma gata preguiçosa, detesta a água fria, duvido muito que incomodará de novo. Vi aprovação no rosto de Paulette. Depois das 2 horas de banho de madame, procedi como Cosette dissera, enchendo a banheira de água mais para fria, e Adele entrou num roupão como se fosse uma duquesa. Ah! Nada como um banho para revitalizar a pele. Não que precise, que minha pele é um pêssego, mas um pouco de sabão não irá gastá-la. Eu estava discretamente ao lado da banheira, com um balde de água fria como a do riacho no outono. E verdade, Adele. Mas, notou a pele de sua irmã? Para isso ela usa um truque de beleza. E, mesmo? E qual? Me fiz de solícita, pois antipatizava mesmo com ela e não a queria dando trabalho a Clemente e abusando de madame. Para preservar a beleza, é preciso sacrifício. A água está boa. Um tanto fria. Mas não pretendo ficar muito tempo. Aproximei-me com o balde de madeira cheio, não conseguia esquecer da maldade dela com a mãe e as irmãs. A rainha descobria uma nova técnica para remoçar. Afinal, ter que competir com Pompadour, não é fácil. Faz isso sempre nos seus banhos. Está terminando. A água da banheira já estava ficando gelada, e ela respondeu. Estou. Não sei como Christine passa horas aqui. Está ficando gelado. Pois levante-se, madame, que terminarei o tratamento. Um último balde de água para tirar o excesso de sabão que realmente estava demais, e fortalecer seus músculos e pele. Achando, é claro, que a água estava morna, ela disse. Pois pode enxaguar. Quem sabe não lhe lavasse um pouco da alma. E joguei o conteúdo do balde inteiro de água gelada de uma só vez. O berro que ela deu foi ensurdecedor. E eu corri a acudir com as toalhas para que não se resfriasse, que felizmente não aconteceu. Ela saiu dando pulos da banheira, agarrada às toalhas. Christine faz isso? Pois é doida. Nunca mais entro nessa banheira. Acalmei-a e ajudei a se vestir,
Depois desinfetei a banheira conforme Cosette orientara. Pedi perdão a Deus, mas nunca me senti tão alegre de fazer uma traquinagem. Após isso corri ajudar Madame, que já estava um tanto nervosa com a apresentação. Entrei em seu quarto e dei com ela apertando a fronte pela dor de cabeça. Ungi minhas mãos com seu óleo preferido e lhe massageei o pescoço fino. Ela suspirou. Tomei uma pílula para a dor e outra para me manter desperta. Estou feliz em dançar de novo. Acha que terá muito público? Lembrei-me do imenso cartaz com a figura dela e as pessoas que se juntavam na frente dele comentando sua beleza. Não se preocupe com isso, madame. Serão 10 danças, não é? Depois poderemos levar a vida que escolher. Mas pode esperar casa cheia. A senhora é uma artista incomum, madame. Às vezes penso que nem precisava ser tão bela. Já não disseram que quando dança parece que nos transporta a um lugar mágico, que podia ser o Oriente que conhecemos, mas é bem melhor. E é verdade. E o comentário era de Gaston. Olhamos as duas juntas para o retrato dela vestida de Sherazade. Vi lágrimas nos olhos de minha amiga. Achava que Gaston podia mesmo estar influenciado por um espírito mau quando me fez aquela atrocidade. Eu não frequentava igrejas. Quando pequena era pobre demais para isso, e depois, servindo uma cortesã, não seria barrada, mas me sentia incomodada com os olhares curiosos. Apesar disso, fazia minhas orações ao Senhor Jesus com um fervor que era meu mesmo. Um grande amigo do conde nos passou os ensinamentos do mestre de uma forma que não podia ser esquecida. E se mesmo o Senhor Jesus lutou contra o demônio, que seria de nós, pobres mortais? Respondia ela com sinceridade. Não posso lhe dizer isso com certeza, meu caro amigo. Esperávamos que ficasse zangado, lembra-se? Mas não daquela forma. Aquele olhar definitivamente não parecia ser o dele. Comecei a pentear os longos cabelos dela como fazia todos os dias. Os cachos caíam, louros, algumas mechas tão claras que pareciam platinadas, pelo meio das costas.